Bem-vindo a mais uma videoaula de Excel 2016, nível básico. Nesta videoaula, você aprenderá como clonar uma formatação de uma tabela para outras tabelas. Aplicar formatação por formatação pode te dar um trabalho muito grande dependendo da quantidade de tabelas que você tem dentro de uma planilha ou dentro de uma ou mais planilhas e que você precisa aplicar uma determinada formatação, uma formatação igual, tá? Você pode economizar um tempo bem interessante se você clonar essa formatação, se você copiar essa formatação de uma tabela que você já utilizou, a respectiva formatação, para as outras que você precisa clonar. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma tabela com apenas 3 colunas aqui, né? E contando com os cabeçalhos aqui 5 linhas, né? E eu tenho também essa mesma tabela com as mesmas 5 linhas, representadas em um eixo aqui pelos vendedores, contudo eu tenho mais uma coluna, eu tenho as vendas de março adicionadas aqui à tabela 2, que eu não tenho na tabela 1. Então, já tem uma configuração diferente em um dos dois eixos, tá? Que seria o segundo eixo, o eixo de mês. Ok? Então, eu vou pegar a primeira tabela com apenas 3 colunas, uma para vendedor e 2 para os relatórios mensais, né, para os números de vendas mensais janeiro e fevereiro, e vou aplicar uma formatação aqui de tabela qualquer, tá? Vou escolher essa aqui. Olha só, ele me diz, ele está fixando aqui, ó, da B2 até a D6, tá? Fixou os valores e ainda está dizendo que a minha tabela tem cabeçalhos. Esse é o comportamento padrão para que ele entenda a formatação nesse estilo que é o certo, né? Para que eu possa fazer filtros depois, por vendedor, por faixa de valores e assim por diante, tá? Então, imagina que eu tenha tantas outras tabelas aqui para serem trabalhadas dentro dessa planilha. E eu preciso aplicar a mesma formatação em todas elas ou em algumas delas. Tá? Eu não preciso aplicar em todas, indo novamente em formatar tabela e aplicar. Eu posso simplesmente copiar a formatação de uma tabela e aplicar nas outras. Só ir aplicando, muito mais fácil, é um clique só. Como que eu faço isso? Ou eu seleciono a minha tabela origem e dou um Ctrl C, ou eu venho aqui em copiar, tá? É a mesma coisa. Isso aqui é respectivo ao Ctrl C. E agora basta que eu selecione minha segunda e assim por diante. Minha terceira, minha quarta, tá? Vou trabalhar com a segunda nesse momento. Venho aqui no colar especial, essa setinha do colar aqui abaixo do botão colar chama-se colar especial, falaremos dela em uma aula específica. E eu venho logo aqui, ó, na opção outras opções para colar e na primeira opção que chama-se formatação, ou seja, eu estou clonando, eu estou colando apenas a formatação, não estou colando dados da minha tabela origem, tá ok? Na minha tabela destino apenas vai ser clonada a formatação, vai ser colada a formatação. Dou um clique, ele dá até um preview ali, né? E veja só, mesmo com outra coluna, posso até dar um ESC aqui para ele parar de entender que eu quero copiar a formatação. Se eu tivesse outras tabelas aqui para serem clonadas na formatação, eu só precisaria selecionar e colar especial, selecionar, colar especial. Ok? Então, é uma outra forma de você formatar aí as suas tabelas de forma mais fácil e usando como base a clonagem de uma tabela origem. Por hora é isso. Até a próxima videoaula.